Que é tão prazeroso compartilhar as coisas. E eu falo por mim, assim. Não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto e falar, olha o que eu tá vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram se não para as outras pessoas que, mesmo distantes, vejam, que legal que você foi lá, que bom que você está fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia pra gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também, não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos, eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Né? Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Vilela, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. Eu sou diferente dele. Por isso. Eu tô vivendo minha vida, e estou falando para quem tá em casa. Eu tô vivendo minha vida. Eu acho que eu tô vivendo um momento feliz. Mas eu não consigo aproveitar isso totalmente. Qual é a dica que você dá para aquele momento que a pessoa tá gostando, tá curtindo, ser amplificado e ser lembrado e ser revivido e ser repetido, né? Criar boas memórias. Você tem que viver para criar boas memórias. Eu só crio boas memórias se, por exemplo, eu estou aqui agora com você e eu fico assim, nossa, aquela cor, o som, né? Ali o pessoal rindo, né? Você jogando a jujuba. Eu vou qualificando a minha memória. Entendi. Entendeu? Então, com por exemplo, sons, com cores, com tudo, com gostos. Quando eu estou no meio de amigos e eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar desse som. Que legal. Eu vou lembrar desse som. Porque ali está uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas. Porque um dia eu vou precisar daquela frequência para poder voltar lá. O pessoal chama de fotografia mental, né? Uma fotografia mental. Eu faço isso, eu já contei isso em outro podcast, dei uma olhada, mas eu faço isso em alguns momentos da minha vida. Falo assim, eu quero lembrar desse momento. E aí eu entro de cabeça naquilo, prestando atenção em cada coisa, e eu sei que eu vou lembrar como eu lembro. Por quê? Porque a tendência do cérebro, o cérebro é apenas um órgão, tá? Como o pulmão, como o estômago, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas ele é um órgão. Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento. Nós não somos... O que o nosso cérebro produz de pensamento. O que nós somos? O pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico. Quando você pensa, aquilo te dá paz de espírito. Porque aí você está com a tua consciência... Senão são só pensamentos que passam... Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos? Você fala assim, gente, por que eu estou pensando isso? Exatamente. Que coisa estranha. Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos, é porque aquilo não te pertence. Entendi. Porque olha só, vamos lá. Você tem o cérebro. O cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender. Porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir, para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade. Nós temos um cérebro velho. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade
de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro e fazer novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. É mesmo? Claro, que evoluir conscientemente. Ah, tá. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. A não ser que ele dê um salto quântico, mas não é aí ele. Foi determinado. A natureza distribui um X de saltos quânticos para todo mundo. Tá? Você pode acelerar isso, nós. Os outros animais não, tem que ficar esperando. Exato. É aquele momento que você vê um macaco se sensibilizar com um cuidador, com um cara que tratou dele. Ele está morrendo e vê o cara que tratou dele, ele se emociona. Né? Outro dia eu vi uma coisa linda na Índia, o enterro de um cara e um macaco que ele criava, tentando acordar ele no caixão. É lindo. Nossa. Lindo. E ele batia assim? Batia, fazia assim na carinha. Aí você vê, esse animal, de alguma maneira... Ele conseguiu... Ele sabia que o cara estava ali, não reagia a ele. Alguma coisa, E eu acho que tem animais que dão salto quântico. Que ele consegue... Ele fez algumas conexões. É como se ele abrisse um portal de nível de consciência. Entendi. E a gente vê que os animais são diferentes. Tem animais que você fala assim, isso aqui parece mais uma pessoa. Exato. Coisa estranha. E às vezes é por um momento, né? E aí ele volta a ser um animal. Isso é genial. Exato. Porque assim, a predisposição dela para felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. Aquela a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim. Geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que está ganhando dinheiro, a geração digital, que está ganhando muito dinheiro muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam nessa... Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 21 anos, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira. Com cobrança. Com cobrança, porque um dia ele tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que, no fundo, não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já tô vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Jesus Cristo não foi, agora imagina eu. Não tem a menor chance, entendeu? De eu querer manter uma coisa de ápice. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo. E muito cedo. Eu entendo, porque eu tô dentro do furacão. Mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam... O Felipe Neto, né? Ele capotou no auge. Exato. Né? E as pessoas não conseguem entender, falar, mas como? Você tem dinheiro, você tem fama... Explica para essas pessoas que não tem a ver com isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem a ver, mas tudo bem, tem a ver com sentido e propósito. As pessoas não se tocam. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso. Senão não teria vários também atores e cantores. Não precisa nada, o Vilela. Hoje em dia a gente está muito assim, quando morre agora alguém, né, muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. A gente logo pensa, muito provavelmente, né? Que a pessoa suicidou. Óbvio. Claro. O que não é vergonha, né? Tipo porque assim. Você acha que as pessoas têm Eu acho que tem um alto índice. Eu acho que eu percebi isso nas últimas. É verdade. No último 2 meses, teve muita essa justificativa. É porque eu acho a família não quis comentar. Eu acho que a família se sente culpada ou pensam que as pessoas vão pensar que elas têm culpa. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média.
A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu. Né? E só está mudando o tempo. A gente hoje, eu acho que a gente vive hoje a idade média dos tempos modernos. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Tudo que está acontecendo, a idade média dos tempos modernos. Parece que vai vir uma coisa melhor do que está, mas a gente está nessa fase de transição, de tentar entender tudo. Mas depois da Idade Média veio... O Renascimento, né? Exato. Cara, iluminismo. Eu sou otimista, não sei se eu vou estar aqui para ver. Eu também. Tomara que a gente esteja aqui, porque já está na hora de dar uma melhorada, né? Eu acho que ainda vamos afundar um pouquinho mais. Você acha que ainda vai? Eu acho que a gente ainda afunda aí uns 5 anos. Hoje em dia, a era digital, tudo é muito mais rápido. Antes eu falaria, vai ter mais uns 100 anos pela frente. Não, eu acho que hoje 5. Os ciclos eram mais longos, né? Os ciclos eram bem mais longos. Hoje são mais rápidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu hoje olho a realidade ao redor e falo, às vezes dá um desânimo, tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar. E passa. Porque a gente também passa. Mas sobre felicidade, aí tem outra pergunta que é a parte, eu acho que mais de psiquiatria mesmo, que é quando é que a pessoa pode entender que precisa de algum remédio ou de algum tratamento que ela não, por mais que aconteça, ela não consegue ser feliz. Ela tenta e não tem alguma coisa que impede. Pode ser químico também? Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então, a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão, você fica à mercê do seu cérebro. Então, tem substâncias, neurotransmissores, que são muito mais favoráveis à felicidade, que é o GABA, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a endorfina, né? Que é a ocitocina, que faz a gente sentir amor. Sim. Né? Então, assim, tem toda essa tempestade, mas isso pode ser moldado. Por isso que eu botei ciência e prática. Por exemplo, existem ondas cerebrais mais favoráveis à felicidade. Como assim, ondas Porque tudo no cérebro são descargas elétricas. Tá. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho, é uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você está para lá de estressado. Você já passou... Então, até um certo ponto é bom. Foco, acima disso vira problema. Exatamente. Mas você tem ondas, por exemplo, teta. Onda teta, ou você está numa meditação consciente, ou você está super relaxado. Essa era a função dela. Essa é a função, de te tirar dessa loucura e fazer aquele... Se for muita, se for muita... Não, senão é aquele cara. Eu tenho um amigo que ele resolveu... meditar, só que tem que ele medita o dia inteiro. Aí teve um dia que a mulher viajou, a empregada me liga, olha, a fulana, a filha deles, que tinha 12 anos, tá aqui passando mal, vomitando, eu quero levar para o hospital, mas seu fulano disse que não pode parar de meditar. Eu falei, tá de palhaçada isso. Então, a meditação é para ser melhor, não para ser egoísta. Entendi. Então, vivo no universo. E acabou quem foi levar a criança fui eu para o hospital. Depois que eu voltei, eu entrei pelo quarto, mas assim, você vai meditar agora? Peguei a água, joguei, ele falou, não me interessa. Isso, a meditação não está servindo para nada. Era só para você ser melhor. Não, mas eu não posso. Falei, você tem que poder, meu filho. Não tem isso. Nossa, que então, doidinha. assim, as pessoas radicalizam as coisas. Né? Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama, que é uma onda que ela está acima de 40 Hz. Tá? Essa onda acima de 40 Hz está ligada, ela foi descoberta há pouco tempo, está ligado a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. É aquela hora que você estudou e de repente você fala, saquei. Ah, tá. Caiu a ficha. Caiu a ficha e você passa a ver de outra maneira. Essas ondas gamas é tão interessante. Imagina uma orquestra. Cérebro é uma orquestra. Tá. E aí tem o flautista que está tocando lá sozinho, aí tem o cara que está tocando sax, blá. Quando entra essa onda gama, todo mundo toca a mesma música ao mesmo tempo. E vira uma coisa...
que faz todo sentido. Que abre um portal. Que abre um portal. Eu acho que a gente, energeticamente, se assemelha muito à música. A música é uma boa metáfora mesmo. Porque a música, ela tem essa coisa ondulatória, ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem, coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que a gente... Quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. E por que... Não sei se eu falo tá, por mim ou por muitas pessoas. E por que quando eu tô triste, eu coloco uma música triste? Tá errado. Mais triste. Tá errado. Então, mas por que? Porque você não entendeu que quem tem que comandar o seu cérebro é a sua consciência, que tá além dele. Sei. Você não pode cair na cilada. Na armadilha. É que nem quando o teu cérebro... É como se ele quisesse... Coloca a música triste, vai ficar mais triste. Sim. Quem que tá comandando? Sim, não precisa nada. Você tá triste. Beber quando você tá triste é o maior atentado ao bem-estar. É. Porque assim, você bebe para comemorar, para exaltar coisas boas da vida. Se você bebe quando tá triste, você vai ficar mais triste ainda, porque o álcool é depressor. Entendi. A gente devia ter um culto à bebida, mas como aquele momento de alegria, de celebração. Entendi. E nunca muito, porque aí você perde essa coisa de comemoração. Já passa a ser outra coisa, passa a ser fuga, passa a ser tristeza, passa a ser me desinibir para fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita para isso. E teve um domingo, há 15 dias atrás, que tinha uma menina que me mandou no story, esqueci o nome dela, mas ela vai saber quem é. E ela me mandou, ela estava limpando, ela faz faxina no salão de cabeleireiro em Paraisópolis, e que ela estava lá. Aí ela falou assim, pois é, Ana Beatriz, estou aqui te vendo, te ouvindo, fazendo minha faxina aqui na quebrada. Olha, que legal. Eu achei aquilo tão genial, porque não é por preconceito, mas eu achei que não teria interesse. E o que eu estou vendo é que não. Mas isso é uma vantagem que eu vejo em você. É uma forma de falar que é acessível a todo mundo, não precisa... Até porque eu sou um idiota também, ó, o nome do meu programa, Inteligência Limitada. E você fala de um jeito que a gente entende os assuntos mais complicados, né? Pô, você fala sobre psicopatia, sobre TDAH, sobre várias coisas que a gente abordou aqui que pra mim fizeram muito sentido, mas muito sentido. Mas sabe uma coisa? Quando eu comecei a escrever, eu falei, só vale a pena escrever se eu estiver escrevendo achando que eu tô conversando com amigos na sala. E aí eu sempre fiz assim, porque eu acho o seguinte, quando você escreve pra você... Aí você não compartilha o conhecimento. Eu acho que isso não é legal. Imaginar sempre que tem uma outra pessoa lá. Eu sempre imagino que eu estou conversando com alguém. E os primeiros livros, por exemplo, eu dava para minha empregada, que ela já se aposentou, a primeira. Trabalhou só lá em casa. Antes de publicar ou depois de publicado? Antes. Aí eu dava. Aí eu falava assim, dá para entender? Ela, dá. Eu entendi. Ela repetia. Eu falei, então tá bom, porque eu queria que todo mundo entendesse. Eu não queria essa coisa... Estudante. Estudante. Olha, quando eu fiquei super orgulhosa, quando Mentes Perigosas, eu mandei... A editora pediu para liberar os direitos para fazer aquele livrinho da Avon. Então, vendeu em massa. Nossa! Exatamente. Aí você chegou... Não, e aí a minha empregada um dia chega falando assim, hoje tinha um cara lendo seu livro no trem. Olha que legal. Falei, cara, cheguei. É isso. É isso. É por isso que a gente trabalha, né? Pra chegar pra todo mundo, né? Com certeza. Quem escreve um livro pra deixar na gaveta, não vejo muito sentido. Eu acho que aí é um gozo, né? É um autogozo, né? Porque o lance é compartilhar conhecimento, o que você aprendeu. O livro, Vilela, é sempre uma obra inacabada. Ele só se realiza na mão do leitor. Pô, que bonito, isso é verdade. Se não for assim, esquece. Nem escreve. E eu imagino que as pessoas devem te falar o preferido. Ah, eu gosto mais desse livro, daquele. Vira uma coisa pessoal, né? Vira uma coisa pessoal. Agora, é muito engraçado, todo mundo acha que meu primeiro livro foi o Mentes Perigosas. E não foi, foi o quarto. Né? Mas Mentes Perigosas, ele tomou um vulto que é o contrário de tudo. Porque eu sempre comecei a escrever falando assim, não, eu vou escrever esse livro para TDAH, eu vou escrever esse livro para quem tem toque, eu vou escrever esse livro para quem sofre de ansiedade. Então, eu sempre botei o objetivo de quem sofria. Quando me pegaram e falaram assim, por que você não escreve sobre psicopatia? Eu falei, mas é totalmente fora de propósito. Tem poucos psicopatas para comprar esse livro, né? Exatamente. Você imagina que só os psicopatas poderiam se interessar. Mas aí, a Glória Pérez, que é muito minha amiga, chegou e falou assim, Ana, escreva sobre psicopata. Aí eu falei, poxa, Glória, eu só escrevo para quem sofre. Psicopata não sofre. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu pensei que você fosse mais inteligente. Aí aquilo me deu uma coisa, eu falei, me explica. Ela falou, simples, quantos % tem de TDAH? Eu falei, 6%. Ela, ok. Quantos % tem de toque?
3%. Quanto por cento tem de ansiedade? No total, 8 ou 10%. Ela falou, eu achei que você era mais inteligente. Porque quantos tem de psicopata? Eu falei, no máximo 4, entre leves, moderados e graves. Ela falou, eu pensei que você estava disposta a escrever para 96% das pessoas que precisam ler um livro assim para se cuidar. Olha só. Aí aquilo fez mudou uma chave na sua cabeça. Mudou uma chave. Ela falou, vai ser o seu livro de maior abrangência social. Aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu me Foi a Glória, então, que foi a Glória Pérez, que me deu essa pancada. Porque ela escreve novela, ela se é uma coisa que ela sabe, é o que o público precisa, né? Exatamente. O que ele quer. E aí ela botou o livro no Caminho das Índias, na novela. Sei. E criou um personagem que era a Ivone, pela Letícia Sabatella, que era uma psicopata. Aí ela chegou assim pra mim, põe um homem ou uma mulher? Eu falei, não, bota uma mulher e bonita, que as pessoas associam bondade à beleza. É verdade. Principalmente com mulher. É mesmo. E aí foi, coitada da Letícia Sabatella, foi um tormento. Porque às vezes ela antes de gravar ficava, mas Ana, por que tem que ser tão má? Eu falei, porque é o personagem. Por que assim tem essa maldade? Eu falei, porque tem o yin e yang, tem o bom e o ruim. E ela sofreu muito, ela acabou a novela bem... Eu imagino, né? Porque deve ter uma carga, né? Por mais que você se desligue do personagem depois que vai pra casa, fica um pouco, né? Muito, que nem quando o Bruno Galhaço fez o Dupla Identidade, que também é um seriado da Glória, né? E ele falou? Nossa, ele pediu pra fazer o personagem, não era ele. E aí ele fez o teste e realmente passou. E aí eu me lembro que ele falou assim, cara, eu chego em casa, a minha mulher tá falando assim, vai dormir lá com os cachorros, porque eu tô com medo de você tá denso, né? Então, assim, a energia é pesada. Claro. Eu me lembro que eu tinha bastante pesadelo, assim, quando eu... Mais de 60 mil reais só com esse canal, onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos. E o melhor, sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição.